Dilatação térmica. Deve ser considerado no projeto o efeito da dilatação e contração térmicas das tubulações e especificadas as condições de instalação para cada tipo de material, respeitadas as respectivas normas de produto e aplicação. O projeto deve contemplar elementos ou mecanismos que permitam absorver as movimentações térmicas sempre que necessário, como liras ou juntas de expansão. Nos casos em que não existe esta possibilidade, devem ser previstos sistemas de ancoragem, suportes, tubos e conexões que resistam às tensões mecânicas e ao processo de fadiga. O projeto deve prever apoios, suportes ou abraçadeiras com material resiliente entre os tubos e os elementos de fixação, considerando as possíveis movimentações do sistema. Deve ser verificada a deformação imposta entre mudanças de direção, derivações ou ramificações pela movimentação térmica de trechos retilíneos longos de tubulação. Estas devem ter meios de absorver as deformações, seja pela extensão suficiente em razão de sua flexibilidade em traçado, seja pela interposição de componentes adequada à absorção dessas deformações, como liras e juntas de expansão apropriadas. Aqui, braço de flexão, braço de flexão. Aqui é ΔL, a dilatação térmica linear. Requisito de braço de flexão, tubulação de distribuição de água quente. Isolamento térmico. Os aquecedores, reservatórios de água quente, equipamentos e tubulações do sistema predial de água quente devem ser projetados e instalados de forma a reduzir perdas térmicas. As perdas de calor devem ser estimadas no projeto em função dos materiais utilizados nos componentes e nas peculiaridades do sistema predial de água quente, como a forma e local de instalação, a temperatura prevista para a água, etc. O sistema de distribuição de água quente deve ter isolamento térmico em toda sua extensão. Sistema de geração e armazenamento de água quente. Especificação e dimensionamento. O projeto do sistema de geração, quando for o caso, de armazenamento de água quente, deve especificar o tipo de sistema de aquecimento previsto e considerar o respectivo volume, as temperaturas máxima e mínima de operação, a fonte de calor e respectiva potência. No dimensionamento do sistema de geração com acumulação de água quente, devem ser observadas as características do sistema de aquecimento escolhido, levando-se em consideração principalmente a frequência de utilização, o volume de armazenamento e potência da fonte de calor ou capacidade de recuperação. Devem ser consideradas as informações do aquecedor relativa à perda de carga em função da vazão, ao coeficiente global de transferência de calor, a vazão mínima de funcionamento e a pressão dinâmica mínima de operação. Havendo opção pela desinfecção das tubulações de água quente com água a temperatura mínima de 70 graus Celsius proveniente do próprio sistema de aquecimento, este deve ter capacidade de gerá-la acima desta temperatura. O trecho horizontal de tubulação de alimentador de água fria para reservatório de água quente não pode ter isolamento térmico e deve ser de material resistente à água quente, a montante dele, em extensão linear com volume interno correspondente ao volume resultante da máxima expansão térmica prevista para a água dentro do reservatório. Controle das fontes de calor. Nos casos em que o sistema de geração de água quente puder alcançar a temperatura superior a 95 graus Celsius, devem ser adotadas as seguintes medidas de segurança. A alimentação de energia de cada aquecedor deve ficar condicionada a um controle térmico. A alimentação de energia de cada aquecedor deve ficar sujeita a corte acionado por temperatura com intervenção manual independente do controle térmico. Onde necessário, deve-se dispor de meio para dissipar energia quando falhar o controle de temperatura.
Os controles térmicos, os dispositivos de corte por temperatura e as válvulas de alívio de temperatura devem ser ajustados para que atuem segundo a sequência de elevação da temperatura. Não pode ser instalada qualquer válvula entre recipiente e a válvula de alívio de pressão de temperatura. No caso de aquecedores de acumulação de água quente que somente disponham de um meio de aquecimento direto, a válvula de alívio de pressão e temperatura deve ter uma capacidade de alívio nominal ao menos igual à entrada de energia máxima na água. No caso de aquecedores de acumulação de água quente que dispõem de aquecedor primário, aquecimento indireto, a válvula de alívio de pressão e temperatura combinado deve ser ensaiada para realizar a descarga de água com vazão superior à expansão volumétrica do sistema. No caso de aquecedores de acumulação de água quente que disponham de aquecedor primário, aquecimento indireto, a válvula de alívio de pressão e temperatura combinada deve ser ensaiada para realizar a descarga de água, garantindo um regime de deságue não inferior a 500 litros por hora. A descarga deve ser realizada com separação atmosférica sobre um recipiente de recolhimento situado no mesmo local ou espaço interno, verticalmente por debaixo da válvula de alívio de pressão e temperatura. A tubulação de descarga procedente do recipiente de recolhimento deve ter declividade para efeito de deságue e ser de material adequado. A tubulação de descarga do recipiente de recolhimento deve ter um diâmetro maior do que o nominal de saída da válvula. A descarga de uma válvula de alívio de pressão e temperatura ou de uma válvula de expansão deve se situar de maneira que não gere perigo ao seu redor e para as pessoas no edifício, nem cause danos a cabos e componentes elétricos e deve proporcionar meio de aviso perceptível em caso de atuação. Um recipiente de armazenamento de água quente que esteja equipado com dispositivo de segurança não mecânico para a liberação de água, por exemplo, um fuzil tampão, também deve estar equipado com válvula de alívio de temperatura projetada para que se abra a uma temperatura não menor que 5 graus Celsius, abaixo da temperatura em que funciona ou que está projetado para funcionar o dispositivo de segurança não mecânico. Aquecedores de acumulação e reservatórios de água quente. A instalação de aquecedores de acumulação e de reservatórios de água quente deve-se observar as seguintes condições. O ramal de alimentação de água fria deve ser executado de modo a não permitir o esvaziamento do equipamento, a não ser pelo dreno. Quando alimentado com água fria por gravidade, o reservatório do equipamento deve permanecer escorvado, mesmo quando o reservatório de água fria estiver vazio. A saída da tubulação de água quente deve ser provida de meio de expulsão automática de bolhas de ar emulsionadas na água e de meio de admissão automática de ar. A solução não pode criar trecho que propicie a estagnação da água. Não pode haver registro de fechamento entre o recurso adotado para a admissão automática de ar e a tubulação de saída de água quente. Quando alimentado com água fria por gravidade, é vedado o uso de válvula de retenção no ramal de alimentação de água fria do equipamento, se este ramal não for protegido contra a expansão térmica. A tubulação de alimentação de água fria deve ser provida de sifão térmico, outro meio para minimizar a transferência de calor para seu interior por convecção da água quente armazenada no equipamento. É vedado o respiro coletivo. Os aquecedores de acumulação e reservatórios de água quente devem ser dotados de dispositivo automático para limitar a máxima temperatura admissível da água, além de uma válvula de segurança à temperatura.
Convém que os reservatórios de água quente, dotados ou não de fonte própria de calor, possuam aberturas que permitam fácil acesso para verificação, manutenção e limpeza das superfícies internas. Reservatórios de água quente devem ser dotados de dreno ou ter drenos incorporados ao sistema para esvaziamento do reservatório. Os aquecedores de acumulação e reservatórios de água quente devem ser dotados de equipamentos automáticos que limite a máxima pressão admissível da água, como válvula de alívio ou válvula de segurança à pressão.